A minha pergunta vai no sentido de relembrar uma frase que o professor colocou em 2010, numa ocasião X de eleições, em que o senhor falou que era uma capacidade da inteligência operar diferenças. Que é uma capacidade da inteligência operar diferenças entre grupos, coletivos, partidos, etc. E aí eu queria que você comentasse nesse sentido. Se ainda faz sentido isso, o senhor operar diferenças, se não, não sei. Então, uma ótima questão. Eu lembraria só o seguinte, na verdade, nesse momento eu havia lembrado que Pascal, vocês costumam dizer, existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que têm o espírito de geometria, geômetra, e o espírito de finesse, finura. O espírito de geômetra consegue ver as grandes diferenças, só que ele não vê as diferenças pequenas. O espírito de finesse é aquele que identifica as pequenas diferenças, mas é incapaz de organizar de maneira razoavelmente abstrata alguns grandes conjuntos. Então ele se perde nos detalhes, é incapaz de ver o todo. E é claro, o que é inteligência? A capacidade de passar de um tipo de espírito a outro. E o que estava acontecendo naquele momento, que era no fundo a eleição presidencial, nossa última eleição presidencial, existia uma parte da esquerda que parecia que tinha perdido a capacidade de operar com esse espírito de finesse, ou seja, tudo bem, as diferenças não são do tamanho como nós gostaríamos, né? Mas diferença há. Entre um maluco que chega e começa a levantar uma santa, né, e vê na campanha eleitoral e pergunta para outra, afinal de contas, a senhora acredita ou não em Deus? Né? Quer dizer, isso porque quando a mulher dele já tinha feito aborto, né? Quer dizer, e uma outra pessoa que, bem, pelo menos isso não tinha chegado a fazer e não tinha passado pela cabeça, existia uma diferença. A diferença de alguém que tinha resolvido se aliar aos setores mais radicalmente conservadores da sociedade, ou seja, o grande agronegócio, a ala mais conservadora da igreja, a ala mais conservadora da imprensa, né? Que diga-se de passagem, foram os três grandes grupos que organizaram o golpe de Estado em 1964, uma outra que realmente não estava completamente envolvida nesse tipo de acerto político. O que isso significa? Significa o seguinte, é claro, há certas situações onde admitir que essa pequena diferença, ela define o espaço entre vocês estarem aqui, podendo fazer essa manifestação, e vocês estarem, por exemplo, com um batalhão de 300 policiais de cacetete e gás lacrimogêneo jogando contra vocês, tudo que seja possível. Bem, nessas situações, é claro que esse espírito de finesse é importante, né? Só que o que não dá para fazer é que nós limitemos a nossa intervenção política a esses momentos desesperadores, quando você fala, não, peraí, se a gente não fizer alguma coisa, o pior vai acontecer. Então você faz um cálculo do pior, vamos ver o que é menos pior no interior dessa história. É claro que em certos momentos, saber calcular o menos pior é uma questão de sobrevivência, qualquer animal faz isso. Dadas as situações, você quer qualquer menos pior. Agora, o que não é possível, e é isso que a política brasileira está aos poucos se transformando, é nessa situação onde nós só sabemos fazer o cálculo do pior. Ou seja, no sentido, o que é o menos pior? Veja, uma situação como essa, onde você fala, tudo bem, não é exatamente isso, eu queria mais, se fosse o outro grupo ia ser pior. Veja, isso é o fim de toda e qualquer criatividade política. Então, isso é uma maneira, na verdade, de sequestrar vocês. De nos sequestrar. De fazer uma espécie de sequestro. Criando um mais pior ainda, para que nós possamos aceitar a política do limite, daquilo que é limitado, daquilo que não se cria, daquilo que simplesmente se gera aperfeiçoando um ponto aqui, outro ponto ali. Isso não é nada disso que nós queremos. Agora, não sendo nada disso que nós queremos, então é importante aproveitar esses momentos onde há essa necessidade de uma espécie de política que já não é mais uma política de partido. É necessário saber aproveitar ao máximo esses momentos. Que é um pouco o que vocês estão fazendo agora. E esses momentos, eles vão definir a pauta, a configuração desses momentos onde a sociedade toda se volta para a política.
é quando ela começa a falar sobre a eleição. Vejam o que os chilenos fizeram. Eles aproveitaram esse momento insistindo. Há uma pauta que nunca se coloca. Todo mundo fala em educação, mas na hora que eu quero ver quem vai garantir mesmo a educação pública para todo mundo, todo mundo fala, não, mas espera aí, não tem dinheiro para isso. A gente pode fazer, a gente dá uma bolsa para você, né? Dá uma bolsa aqui, outra bolsa ali, Bolsa Santander para todo mundo, Santander vai ajudar todos vocês, uma bolsa fantástica, R$300 para todo mundo, pronto, é o que dá para fazer. Ou seja, todo mundo defende educação, mas na hora de construir mesmo um compromisso público com a educação, ninguém está disposto a bancar aquilo que deve ser bancado. Bem, o que os chilenos fizeram? Eles colocaram isso no debate. Então, qualquer eleição que vai acontecer daqui para frente vai ter que se posicionar a esse respeito. Eles modificaram o tabuleiro do jogo político. Eles colocaram novas peças. Então, a partir de agora, ninguém pode ignorar esse tipo de problema. Como eu havia dito para vocês, esse é um equívoco fundamental. O que vocês estão fazendo aqui é política no sentido mais forte do termo. É política como ela sempre deveria ter sido feita desde o início, que é a política com a capacidade de discutir a estrutura dos problemas que nos tocam, da maneira mais livre possível. A questão é, esse tipo de discussão já não é possível mais ser feito dentro das estruturas de partido. Então, de uma certa maneira, as estruturas partidárias elas estão esvaziando o campo do político. É necessário reconduzir o campo do político à sua força produtiva. E é só assim que o campo do político vai ganhar sua força novamente. Foi assim que ele ganhou no começo do século XX, quando você tinha manifestações populares que conseguiram, por exemplo, universalizar os direitos para as classes mais desfavorecidas, construir estruturas de dessa maneira que, no começo do século XX, nós conseguimos, por exemplo, universalizar direitos para classes mais desfavorecidas, criar uma outra dinâmica mais inclusiva no interior da vida social. E foi daí que nasceram partidos que tiveram, durante um certo tempo, uma certa força de mobilização, que eles não têm mais. Eles não têm mais. Não tem uma nova geração que apareceu. Até porque a nova geração de estruturas que devem aparecer, elas não são parecidas com a ideia de partido tal como nós desenvolvemos, tal como foi desenvolvido. É algo ainda a ser criado. Agora, isso não significa nenhuma angústia. Significa simplesmente esse processo de criação dessas novas estruturas começa dessa maneira. Começa assim. Vocês esperavam que aparecesse já alguém com uma proposta, um desenho de arquiteto, olha, vai ser assim, 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 dessa forma. Na verdade, esse vai ser um processo, vai ser lento. Ele é naturalmente lento, ele é necessariamente lento. A lentidão nunca foi um defeito. Em várias situações, a lentidão é uma virtude, porque é a capacidade que vocês vão tendo de conseguir ter uma intimidade com os problemas, a ponto de vocês conseguirem, a partir da compreensão clara dos problemas, reconstruir novas soluções. Então, de uma certa forma, vocês estão em situação apartidária, mas com certeza, em breve, outro tipo de estrutura vai aparecer, mais flexível, mais, digamos assim, mais uma dinâmica completamente diferente, mais descentralizada, ou seja, é um passo a mais na tentativa de efetivação da ideia de democracia. É, na verdade, a ideia de que não existe democracia hoje dentro de um partido. Acabou. Ela só pode ser construída agora fora. Reconhecer que algo morreu é um elemento fundamental para que algo novo possa aparecer. Muitas vezes é difícil para nós dizer, bem, isso acabou, tal história acabou, tal situação morreu. No entanto, talvez a primeira coisa que vocês estão dizendo aqui é uma ideia de política morreu.
acabou. Ela não existe mais. Ela pode continuar, porque nós conhecemos vários zumbis que, mesmo mortos, continuam andando, né? Continuam agindo, continuam tendo consequências. Mas é simplesmente uma questão de fazer um pouco como aqueles desenhos animados, né? Quando o sujeito está correndo, né? Aí de repente acabou a montanha e ele continua correndo no ar. E ninguém falou para ele, ó, a montanha acabou, você está no ar. Né? Mas quando alguém fala, se dá conta que cai. Então, no fundo, trata-se simplesmente de fazer esse tipo de movimento. De chegar e dizer, olha, toda a história da ideia de política que acabou, que não existe mais, que não funciona mais. Há uma outra dinâmica do político que precisa ser criada. Ela vai ser criada com pacto, ela vai ser criada com dores, ela vai ser criada com idas e com vindas. Como tudo que é criado de maneira difícil, como tudo que é criado às vezes se perde e depois vai ter que ser reconstruído. Como tudo que é criado, nada é criado em linha reta. A natureza desconhece linha reta, a história desconhece linha reta. Todos não são linhas tortuosas, no entanto elas andam para frente. Então, nesse sentido, acho que é importante insistir nesse aspecto. Há uma história de política que só pode começar quando nós dissemos claramente essa política como nós conhecemos no século XX, ela já não nos concerne mais, ela já não nos diz mais respeito, nós não nos sentimos mais pátrios, nós queremos uma outra coisa. Ana! Você falou no seu artigo da Folha, que saiu ontem e hoje, né, sobre uma certa geração de uma juventude dos anos 90 que fez uma corrida para entrar dentro de uma juventude dos anos 90 que faz essa corrida para entrar num certo establishment, né, da publicidade, dentro do capitalismo, essa corrida. Agora, você podia falar um pouco mais também dessa juventude que não entrou nessa época dos anos 90 dentro desse esquema e que hoje está dentro das academias também desqualificando esse movimento. Porque é mais fácil a gente entender esse que entrou para o sistema e se enterrou do que esse que está dentro da academia também desqualificando. E só aproveitando a oportunidade, eu achei que seu artigo na Folha ajudou muito a ampliar essa discussão para fora, disseminar mesmo. E o pano de fundo que é essa discussão pública num espaço público, né? Acho que o seu posicionamento ajudou muita gente que estava preconceituosa a enxergar de uma maneira diferente quem está aqui debaixo da ponte, isolado nesse centro velho de São Paulo, né? Bem, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é, se vocês não representassem alguma forma de perigo, esses caras não tinham colocado uma viatura de polícia aqui na frente e um maldito helicóptero passando para tudo quanto é lado. Aí, tem mais um lá. Ou seja, diga quem são seus inimigos que eu posso dizer o que vocês são capazes de fazer. Já vai começando bem, né? Segunda coisa, eu diria o seguinte, de fato, acho que há um divórcio extremamente nocivo entre a insatisfação da juventude e o mundo acadêmico. Eu diria que esse divórcio é nocivo por quê? Porque boa parte do mundo acadêmico entrou numa armadilha, entrou num conto da carochinha, que era mais ou menos o seguinte, eu posso dar um exemplo para vocês. É um amigo, um grande amigo, é professor na universidade na França, na Sorbonne, que é um daqueles alemães que fizeram aquele calhamaço desse tamanho sobre a teoria das cores. Eu lembro que eu estava discutindo com ele num dia de uma eleição para presidente, onde os fascistas passaram para o segundo turno do Front Nacional. Eu falando para ele, olha, mesmo que os caras não ganhem, o estrago já foi feito, porque a pauta política agora vai ser ditada por eles. A pauta da xenofobia, a pauta da perseguição aos imigrantes, coisa que de fato aconteceu. Ele olha para mim e fala, mas Emílio, afinal de contas, isso realmente é importante? Eu, para preservar a amizade, só pensei, bem, importante mesmo é o sistema de cores que o cara escreveu, isso vai mudar o mundo, né? Ou seja, o que aconteceu? Criou-se a ideia de que as pessoas que estão entrando na vida acadêmica devem ser simplesmente especialistas, que vão trabalhar radicalmente no interior de uma especialidade, porque o governo chega para você e diz, você quer fazer o seu colóquio? Dá a sua grana para fazer o seu colóquio. Você quer apresentar lá o seu trabalho no
congresso internacional na Croácia, né, a gente dá o dinheiro, você vai para lá, não tem problema. Ou seja, trabalha como você tem que trabalhar como um bom especialista. Tem especialista na empresa, então vamos ter também na universidade. O que acontece? A possibilidade de um debate público vai desaparecendo de maneira cada vez mais radical, até que vai chegar um momento em que um governo vai olhar para a universidade e falar, bem, agora a gente vai tirar tudo o dinheiro. Aí o que vai acontecer? Uma das coisas mais engraçadas, porque aconteceu isso na Europa há uns 2 anos atrás, todos aqueles universitários vão começar a tentar fazer isso aqui. Né? Ir para a rua e começar a falar, não, mas veja, a universidade vai ser desmantelada, não sei o que, lá. Pessoas que a população nunca viu, que eles nunca fizeram um tipo de comentário sobre alguma coisa fora do seu próprio universo. Então o que a população pensa? Cara, minha vida passou muito bem sem você, vai continuar passando muito bem sem você. Eu nunca te vi. Quando tive vários problemas no teu tratamento social, você não falou um A, não falou nada, por que agora eu vou ter que te ouvir? Ou seja, consuma-se um divórcio radical entre a vida social e a universidade, e a sociedade e a universidade. E é isso, de uma certa maneira, esse é o maior dos nossos riscos. Por quê? Porque, em última instância, há uma aliança a ser refeita. Uma aliança profunda a ser refeita. Quando ela foi feita, ela fez muita coisa avançar. Que é a aliança entre a capacidade crítica da universidade e a força da insatisfação de vocês. Se essa aliança for realmente realizada, muita coisa pode ser produzida. Se cada um ficar de um lado, se vocês ficarem de um lado, o mundo querendo ficar de outro, bem, nada vai acontecer. Não porque vocês precisem do mundo acadêmico, o mundo acadêmico precisa de vocês. Não porque vocês podem viver muito bem sem nós, continuar a sua vida, mas nós não. A gente não pode viver sem vocês. Por uma razão muito simples, porque se vocês não têm essa capacidade vocês têm a capacidade de intervenção na vida social, vocês dão realidade às ideias. Vocês transformam as ideias naquilo que elas realmente sempre foram, efetividade. Não é a universidade que vai dar efetividade às suas ideias. Não é a universidade que vai ouvir as ideias que vêm. Que vai ser capacidade de fazer isso, ouvir as ideias que não são ela, não é ela que produz. Ela simplesmente faz ressoar, simplesmente tenta desdobrar, tenta desenvolver. Quem produz as ideias, em última instância, são vocês. Mesmo que vocês não tenham consciência. Mas todos os processos históricos fantásticos são esses. Se você vai perguntar para os agentes, para as pessoas que estavam lá agindo, o que vocês estão fazendo? Eles achavam, por exemplo, o sujeito que foi fazer a Revolução Russa. O que ele achava que estava fazendo? Não, eu estou lutando por pão, estou lutando por terra, eu estou lutando por um salário melhor. Não estava nem vendo o que ele estava fazendo. Como todo o processo histórico é assim. O processo passa além da intencionalidade dos agentes. A posteriori, só depois que você consegue ver a dimensão do que estava realmente em jogo. Porque essa é uma das coisas mais fantásticas de todo o processo histórico. Que nesses momentos, quem age não é você, indivíduo. Quem age não é a pessoa específica. É como se toda uma série de demandas que vieram de um tempo, que é outro, que não é só esse tempo do presente, que é o tempo do passado, que elas se atualizassem em cada um de vocês. Em cada um de vocês atualiza-se a insatisfação de várias gerações que caíram, que não conseguiram realizar aquilo que elas queriam, mas que continuaram insistindo no interior do presente. Porque a ideia de presente que nós temos não é um presente do instantâneo. A ideia do presente é uma contração de tudo que acontece no passado. Tudo que aconteceu no passado. Todas as lutas que aconteceram no passado, elas têm a capacidade de se encarnar nas lutas presentes. Então, os sujeitos eles ganham uma densidade que eles não tinham antes. Eles deixam de agir como indivíduos. Eles agem como sujeitos históricos. Essa possibilidade é que foi desacreditada. É isso que quando o sujeito chegava e falava para você, não tem nada mais que acontecer. É isso que eles queriam dizer. Eles queriam dizer o quê? Essa experiência que você tem de ver nos seus gestos, os gestos de múltiplos outros que te antecedeu, mas que de uma certa maneira ainda continua, eles queriam dizer para você, você nunca mais vai sentir isso. Isso nunca mais vai ocorrer. Isso acabou. Isso acabou. E o que vocês fazem hoje é dizer, não, nós queremos sentir isso mais uma vez. Nós queremos ouvir mais uma vez as exigências, as demandas e os desejos do passado.
esses desejos que talvez não conseguiram ser completamente realizados, mas que continuaram ressoando no presente, mas que continuaram alimentando nossa insatisfação. Nós queremos deixar de pensar nossas ações como as ações de um indivíduo isolado, para pensar nossas ações como um espaço onde uma série de gestos que vieram no passado conseguem mais uma vez ter atualidade. Esse processo, que acontece raras vezes, acontece em raros momentos, ele é tão raro quanto a história. Fatos históricos são raros. Durante décadas nada pode acontecer, é verdade. No entanto, isso significa simplesmente que o que é raro demora para acontecer. E quando acontece, é necessário que todos que tenham o mínimo de sensibilidade lutem muito para que isso não morra. Porque existe um filósofo francês chamado Gilles Deleuze que tinha uma ideia muito interessante sobre como nasce o novo. Ele dizia mais ou menos o seguinte: o novo nunca nasce como um clarão, nunca nasce em voz alta. Por quê? Se ele nasce em voz alta, ele logo vai ser cortado. Ele logo vai ser, ele ainda está nascendo, ele ainda é fraco. Entendeu? Então, se ele mostra rapidamente sua face, ele desaparece. Então, o que ele faz? Ele nasce primeiro nas formas antigas. Ele vai nascendo aos poucos. Quando ele tem força, quando ele sente sua força, então ele mostra toda a sua capacidade produtiva. Então ele mostra toda a sua criatividade. Então ele instaura um novo tempo. Então por isso que vale a pena vocês lembrarem disso. Nos momentos que vão ser os momentos mais difíceis, nos momentos onde vocês vão estar tentando fazer coisas, as coisas não vão estar dando certo, nos momentos onde vocês vão falar, putz, eu já não aguento mais, não é possível, vocês não conseguem reconstruir nada de maneira efetiva. Lembrem disso. O novo, quando aparece, ele aparece em silêncio. Ele só fala seu nome de maneira forte quando ele sabe que ele já cresceu. Aí sim, aí ele vai com toda a força. Mas o fato dele aparecer somente em silêncio é simplesmente um dado estratégico do processo. Ele vai se desenvolver se vocês cuidarem dele até o final. Então, eu gostaria de fazer algumas observações, por exemplo, para que o empresariado, o lobby e outras formas de captura de poder sequestrassem a nossa democracia, eles criaram formas de blindar o Estado contra a população, né? Hoje em dia, por exemplo, para falar uma expressão bonitinha, no ordenamento jurídico brasileiro não nos permite, até nos permite fazer legislação por iniciativa popular, mas os critérios para você conseguir colocar essa iniciativa popular dentro do parlamento é extremamente complexo e manobras técnicas, jurídicas podem derrubar um esforço de mais de 1 milhão de pessoas, por exemplo. Entendeu? Tem esse instrumento, eu queria saber como lidar com esse tipo, assim, qual a sua opinião assim, a respeito disso, como que o Estado se blinda contra a iniciativa popular e a resposta adequada, além dessas manifestações presenciais, é participar do processo institucional mesmo. O voto continua sendo uma experiência que não pode ser abandonada, tem a sua função, teria, né, a sua função, se você acha que ainda é válido esse tipo. E uma outra forma do Estado nos blindar com a gente, em alguns, por exemplo, membros das corporações policiais, você percebe que até em certos momentos eles se solidarizam com a gente. Eles percebem que o que a gente está fazendo aqui é algo importante, só que a maldita farda cinza ou azul impede com que eles se solidarizem com a gente, entendeu? Como lidar com esse tipo de situação também, porque a gente sabe que morrem 500 policiais por ano, milhares de jovens na periferia, os dois ficam se destruindo na cidade, né? E quanto os burocratas ficam lá sossegados na dele, passando de helicóptero, incomodando a gente aqui, né? Essa relação, como que a gente lida com essas situações em que o Estado divide a gente, corporações, e blinda o Estado contra nós? E só compartilhar uma experiência. Eu consigo dormir junto com o pessoal aqui de final de semana, e eu sou de bairro de periferia, e tem questões de insegurança pública, né, latentes, e foi o máximo, o primeiro dia aqui, ficar discutindo assuntos sérios, legais, e ter uma sensação de segurança, sabe, aqui de madrugada com o pessoal.
foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida. Eu só queria compartilhar isso com vocês. Eu queria só pedir que você falasse um pouco sobre a relação do sistema econômico com o sistema político também, só para aproveitar o gancho. Vejam, acho que essas questões, elas são questões da mais alta importância. O que está sendo colocado aqui? Em última instância, até existe, do ponto de vista institucional, instrumentos que permitiriam a participação popular. Sempre vão lembrar isso para vocês. Por que vocês não fazem uma petição, né, mandam para o Congresso? Por que vocês não utilizam os mecanismos que já estão existentes, já estão previstos no interior do ordenamento jurídico brasileiro, no interior do Estado constitucional, né, ao invés de vocês trabalharem às margens do processo. Né? Quer dizer, uma das respostas possíveis é que vocês sentem de uma maneira muito efetiva é que existe uma mediação, né? Uma mediação onde algum outro poder interfere na gestão de todo esse processo. Quando, por exemplo, boa parte dos jovens que se manifestaram no mundo insistiram, existe uma permeabilidade incestuosa entre a nossa política parlamentar e o sistema econômico na sua classe mais estruturante, mais dominante, eles estavam conseguindo identificar um processo extremamente importante. Ou seja, a lei, tal como ela está escrita, ela é mediada por um poder que não diz seu nome completamente, mas que tem a força de intervir, tem a força de intervenção. Pensam no seguinte, façam uma pergunta bastante interessante, que é, nós temos 512, se não me engano, 512 deputados na Câmara dos Deputados. Quantos são milionários? Milionários, assim, quantos tem mais de R$1 milhão declarados? Eu não tenho, eu digo que alguém aqui tenha. Né? Ou seja, vamos pegar a estrutura de classe no sentido mais marxista vulgar do termo, daqueles que fazem parte do Poder Legislativo brasileiro. Isso indica o quê? Isso não é um acaso, não é simplesmente um acaso. Indica que você consegue criar um sistema que é, no fundo, em última instância, uma plutocracia. Quantos milhões de reais você acha que você precisa para eleger um deputado em qualquer lugar do país? Então, como você percebe como isso bloqueia completamente, de fato, aquilo que a lei promete à sociedade, certo? A democracia que a lei promete à sociedade? Como isso sequer é tematizado. Ninguém em nenhum momento sobre reforma política colocou a questão como é que a gente faz para baratear as campanhas. Como é que a gente faz para que o poder econômico não tenha uma intervenção tão importante no processo decisório? Como é que a gente faz para dar uma situação mais equânime a todos aqueles que queiram participar? Por que isso não foi colocado? Porque as pessoas esqueceram? Porque na hora de fazer lá as possibilidades, tal, alguém falou, putz, esqueci o problema do financiamento, como é que a gente vai fazer? Não, porque o sistema funciona assim. E se ele funciona assim, então é necessário que vocês lembrem a todo momento uma ideia que me parece central, que é a democracia, ela não é um regime que criminaliza toda e qualquer manifestação que se coloque fora da lei. A democracia reconhece uma espécie de violação política da lei. Isso em momento algum significou um limite ou um perigo à democracia. Por exemplo, direito de greve. Greve no começo dos anos do século XX era um crime tipificado por lei. Foi graças a esse crime que direitos universais foram ampliados para classes mais desfavorecidas. Foi graças ao crime que isso aconteceu. Por exemplo, quando o MST invade terra improdutível, sempre tem alguém para chegar e gritar, isso é crime contra a propriedade. No entanto, primeiro, é sempre bom lembrar que na própria lei constitucional existe uma tipificação do uso social da propriedade, a necessidade que a propriedade se submeta à sua função social, e simplesmente você poderia dizer, não é um crime, só estou simplesmente lembrando, lá onde não há função social, a propriedade não diz a última palavra. E segundo, são graças a ações dessa natureza que processos são ampliados no interior da democracia. É graças ao crime, por exemplo, de
movimentos ecológicos, e quando o sujeito vai jogar no mar resíduos nucleares, né, eles vão e impedem o sujeito de jogar. Ou seja, eles impedem o direito constitucional. É como eles, por exemplo, eles impedem que o sujeito saia da usina nuclear com lixo radioativo. Eles estão impedindo o direito de ir e vir, que é absolutamente constitucional. É um crime. Mas é graças a esse crime que é possível uma luta efetiva contra certos poderes que nunca ouviriam nada a não ser ao momento em que a população se volta de maneira violenta contra eles. Eles nunca ouviriam nada mais além disso. Então eu insistiria muito nesse aspecto. A democracia reconhece sim uma violação política da lei. Ela nunca se enfraqueceu por causa disso. Muito pelo contrário, foi aí que ela se ampliou, porque ela reconhece que em várias situações há uma dissociação entre justiça e direito. Quem pode dizer que nosso ordenamento jurídico, tal como ele existe atualmente, é o mais justo? Nós sabemos quantos embates ocorreram, quantos interesses ocorreram para que ganhasse essa configuração. Se alguém chega para vocês e fala que, afinal de contas, qualquer coisa fora do Estado de Direito é ilegal, é antidemocrático, ele está querendo dizer, na verdade, que qualquer coisa fora do Estado de Direito, tal como se configura atualmente, é fora da justiça. Isso é um absurdo. Basta vocês imaginarem que, afinal de contas, a estrutura jurídica brasileira é uma estrutura em contínua mutação, porque, em última instância, ela é o jogo, é o espaço do embate de forças sociais. Então, a democracia admite, sim, ela é o único regime que admite que é possível situações de dissociação entre direito e justiça. Por quê? Porque a democracia é o único regime que admite a ideia de que nós só falamos em democracia como democracia por vir. Um processo de aperfeiçoamento. Ou seja, é sempre possível a vocês colocarem em questão a lei. Perguntar se, afinal de contas, a lei é ou não justa. Um regime que impede a população de se perguntar se a lei é ou não justa tem um nome: totalitarismo. Um regime simplesmente autoritário, que vai dizer para vocês que vocês são reféns da configuração contingente da lei tal como ela se coloca hoje. Vocês são reféns das contingências das lutas do passado. Vocês não podem modificar, a não ser que vocês modifiquem dentro da estrutura que foi prevista para que nada se modifique. A não ser que vocês tentem modificar dentro da estrutura que foi prevista. Veja, no caso, se lembraram aqui da mal famada história do Ficha Limpa, fantástico, né? Porque se nem isso é possível mudar dentro dessas estruturas institucionais postas, que dirá o resto? Sem isso é um dado, digamos assim, elementar, né, de racionalidade do sistema, que dirá o resto? Existe dicotomia entre liberdade e igualdade? A festa do sistema financeiro é o exercício de liberdade de alguns indivíduos ou é o cerceamento da liberdade da nossa liberdade? Essa é uma bela questão. Veja, querem fazer vocês acreditarem que existe uma dicotomia entre, de um lado, as liberdades dos indivíduos e, de outro, as exigências de igualdade. Querem fazer vocês acreditarem que lá onde a política se organiza a partir da exigência de igualdade radical, a liberdade pode ser colocada em risco. Porque o que eles entendem por liberdade? Essa que seria a boa questão. Que tipo de liberdade é essa que vê na igualdade o seu inimigo? Que tipo de liberdade é essa que vê na possibilidade de um igualitarismo radical o seu limite? Nós devemos realmente entender uma coisa. Liberdade é o nome de um valor conflitual. Se vocês pegarem 10 pessoas, é possível que vocês vão ouvir 10 conceitos distintos de liberdade. Faz parte da democracia permitir que esse conflito seja equacionado politicamente. No entanto, tenta-se vender a ideia de que não há discussões a ser feitas sobre o que significa liberdade. Liberdade é liberdade do indivíduo. Liberdade que você tem, por exemplo, de ser agente econômico, de atuar como agente econômico,
de garantir suas liberdades individuais, de garantir sua integridade individual e ponto final. Bem, eu lembraria para vocês o seguinte, sem desconsiderar a importância dessa dimensão da liberdade, essa é uma das dimensões, que quando hipostasiada, que quando levada como a única dimensão, ela bloqueia completamente as possibilidades de realização efetiva da liberdade. Liberdade é um processo onde essa dimensão ela se articula outras dimensões. Por exemplo, existe um conceito muito claro de liberdade social. Ou seja, nós devemos nos perguntar quais são as questões sociais que devem ser resolvidas para que a autonomia dos sujeitos, de sua liberdade, possa ser realizada. É impossível ser livre na miséria, ser livre na pobreza. Um Estado que é incapaz de lutar contra a desigualdade econômica é um Estado que coloca em risco a liberdade. É um Estado que não garante a liberdade da sua população. Eu posso imaginar, como o velho estoico Epiteto, que afinal de contas eu posso ser escravo e continuo livre no meu pensamento. Né? Uma liberdade que se reduz ao pensamento é uma liberdade completamente inefetiva. Ela não passa a prática. Bem, na miséria, na pobreza, na extrema necessidade, a liberdade não passa a prática. Ela não existe. Então, nesse sentido, quando nós falamos de igualdade, nós falamos nessa seguinte ideia: a igualdade é a maior garantia que a liberdade pode ter.